Você sabe qual é o melhor país do mundo para morar? Eu vejo muito vídeo na internet com os 5 melhores países do mundo para morar, qual o melhor país do mundo para morar, e normalmente eu vejo assim algumas justificativas que são reais e que eu concordo, né, do tipo qualidade de vida, economia, todas essas coisas que são reais, que eu concordo, que fazem sentido, mas eu, na minha experiência particular da vida lá fora, tenho uma outra opinião ao falar dos melhores países para morar. Porque não adianta nada você ir para um país que tem uma economia maravilhosa, que tem uma estabilidade, que tem segurança pública boa, etc. Se de repente você vai para um país com o qual você não se identifica, ou um país que não te dá as possibilidades que você precisa. Então eu resolvi fazer esse vídeo porque outro dia eu estava pensando nisso, né? Qual é o melhor país do mundo para morar? E eu comecei a pensar nisso porque eu vi uma série de posts, né? Já, né, desses 2 anos a 3 anos que eu já estou em grupos de vida lá fora, principalmente de vida na Holanda, que eu vejo muitas situações em que alguém tá assim para mudar para Holanda e tudo mais, e aí faz um post genérico. Eu e minha raiva dos posts genéricos, mas enfim, das perguntas genéricas, perdoo vocês, a gente faz perguntas genéricas quando a gente não, né, tá no começo do processo, mas enfim. Então eu vejo perguntas do tipo: eu estou para mudar para Holanda. A Holanda é um bom lugar para morar? O que vocês têm a me dizer sobre isso? E aí começa um show, mas é assim, é um estudo social esses posts, assim. E começa um show de um monte de gente dizendo que é o melhor lugar do mundo para morar. Vem sem olhar, não se preocupa, só vem, porque é maravilhoso, que tudo é bom, não sei o quê. E um espetáculo de gente metendo pau na Holanda, que a Holanda é difícil, que os holandeses são difíceis, que tudo é difícil, que o clima é difícil, que tudo é impossível, não vem, desista. Inclusive, já vi gente falando não venha, porque não é bom e etc e tal. Inclusive até nos vídeos no canal aqui eu já vi alguns comentários do tipo, não só sobre a Holanda, mas sobre outros países, de gente dizendo que tá indo embora para outro país porque no país que tá não tá legal, e vem alguém comentar e falar assim: você é louca, que você vai vir para esse país e tá muito pior, e começam essas discussões muito loucas. E eu comecei a refletir sobre esses assuntos e comecei a me tocar de que na verdade tem algo por trás de tudo isso, né? Antes da economia, dos números, que contra números não há argumento, mas antes do número tem outras coisas que a gente precisa considerar quando a gente pensa qual seria o melhor lugar do mundo, né, para morar. E essas perguntas em específico, né, na verdade, essas respostas em específicos, tem questões muito particulares por trás, né? Uma delas é a adaptação. Então tem gente que tem dificuldade de se adaptar, e não é se adaptar na Holanda, é se adaptar em qualquer outro país. Tem muita gente que muda para outro país, querendo a parte boa da segurança pública, da realidade social, etc., mas não quer a parte ruim, porque todo lugar do mundo vai ter coisas boas, mas também vai ter coisas ruins. Então, por exemplo, a Holanda é um país muito formal, muito formal no sentido que é difícil você viver na informalidade na Holanda. Os sistemas são todos integrados, o governo está muito mais de olho na gente, então é difícil, por exemplo, sonegar imposto de renda, é difícil você trabalhar na informalidade, ao contrário do Brasil, que já é um país com bastante informalidade pela própria realidade social, por N motivos. Mas se pegar uma pessoa que tem esse jeitinho brasileiro, muito da informalidade, etc e tal, e querer vir morar num país como a Holanda, a pessoa vai sentir uma grande dificuldade, vai sentir um choque muito grande disso aqui. Só como exemplo. Então, se é uma pessoa que não consegue se adaptar, que tem dificuldade de se adaptar, quer a parte boa, mas não quer a parte ruim, que é se adaptar a essas coisas, vai sofrer e vai achar a Holanda o pior lugar do mundo para morar. Isso só como exemplo, né? Uma outra questão de adaptação grande é o clima. Tem muita gente que não consegue se adaptar ao clima. E aí tem muitos países, por exemplo, aqui na Europa, que se você for olhar números, são países maravilhosos, com a economia, etc. Mas o clima é extremamente difícil e não é todo mundo que se adapta. Se você olhar, por exemplo, os países nórdicos lá, Finlândia, Noruega, Suécia,
São países extremamente ricos, com alto nível de qualidade de vida, justiça social, não sei o quê, mas com clima totalmente extremo, com frio. Se aqui na Holanda faz frio, lá é pior. No inverno, alguns lugares da Suécia tem 3 horas de sol por dia. Você já imaginou viver num lugar que você tem 3 horas de sol por dia, 3, 4 horas? É um negócio assim, tipo, 3 horas da tarde, 2 horas da tarde já tá de noite no alto inverno, assim, sabe? Imagina você viver num país assim, é uma adaptação grande, você tem que ter uma flexibilidade e botar na sua cabeça que você vai se acostumar com isso e aguentar firme grande. Então tem muita gente que às vezes não se adapta por essas coisas, inclusive. Então, o melhor país não é só o melhor economia, melhor qualidade de vida. É também o quanto você consegue se adaptar, né? Vai depender da sua adaptabilidade, do seu poder de se adaptar com as coisas. O que a gente consegue se adaptar e o que a gente não consegue, porque às vezes a gente se adapta com algumas coisas e não se adapta com outras. Eu me adaptei com o clima da Holanda, por exemplo, que não é dos melhores, não gosto do clima da Holanda. E quem é que vai vir me dizer neste canal que o clima da Holanda é bom? Eu diria que a Holanda tem dias de clima bom, mas o clima em geral é bem zoado, né? E todo mundo reclama disso, inclusive os holandeses. Então, mas eu me adaptei a isso. Eu tenho esse nível de adaptabilidade com o clima. Tem outras coisas que que estão sendo mais difíceis, mas eu sou muito adaptável, estou me adaptando aos poucos. Mas tem gente que não quer se adaptar, tem gente que quer morar quer o melhor dos mundos, quer viver aqui, por exemplo, mas não quer aceitar a realidade daqui. Aí, realmente, a pessoa muitas vezes vai ficar muito frustrada com muitas coisas e não vai gostar do país. Outra coisa que acho que é importante para você decidir qual é o melhor país do mundo para se viver, porque a essa altura você já entendeu que não existe um país que vai ser melhor para todo mundo no universo, que vai ter um país que é melhor para você, né? Uma coisa mais individual. E eu acho que essa é a chave de você escolher um país para você morar, é você entender o que faz sentido para você, né? E não pelos números, pela economia, pela qualidade de vida, mas o que faz sentido para você. E acho que a segunda coisa que eu teria para colocar nesse quesito é a identificação com o país. Como vocês já sabem, né, tem um vídeo aí no canal sobre como eu vim parar na Holanda, não foi assim que eu exatamente fiz essa escolha pensando nessas coisas. Eu acho que eu dei uma grande sorte porque eu acho que de tudo que tem de diferente aqui, eu acabo achando coisas que eu até me fazem bastante sentido e que eu acho que no Brasil poderia ser diferente. Eu sou adaptável. Então, no final, eu tive sorte de achar um país com o qual eu me identifiquei de alguma forma. Mas tem muita gente que acaba não se identificando com o país. E esses tipos de comentário no Facebook vem disso. Às vezes as pessoas não se identificam com o país, não se identificam com a Holanda, com a cultura da Holanda. Não olham para isso como com bons olhos, eu gosto disso, eu me sinto bem, confortável. Tem gente que não se adapta e faz parte não se adaptar também. Então, buscar essa identificação com o país também é muito importante. Por exemplo, eu acho que eu nunca me identificaria, nunca gostaria de morar no Japão, porque eu acho que é uma cultura muito formal, é uma cultura de nível de hierarquia, por exemplo, no trabalho, é muita hierarquia, é muita formalidade. Eu detesto isso, eu gosto de um ambiente mais informal. É uma coisa que eu, por exemplo, gosto aqui na Holanda, que eles são muito mais informais, assim, nesse quesito. Então, eu morar no Japão, acho que é uma coisa que não ia dar muito certo, porque acho que pra mim é um país, assim, muito quadrado. E é um país maravilhoso, é um país que, se você for olhar números, provavelmente também tem uma boa economia, deve ter uma boa qualidade de vida, não sei dizer. Mas assim, é um país legal, deve ser um país lindíssimo. Tem muita gente que vai para lá e é feliz lá e gosta e se identifica com o país. Não seria o meu caso. Mas isso não quer dizer que outras pessoas não vão se identificar com o país. Então acho que buscar essa identificação com o lugar é importante. Por fim, e não menos importante, é o que eu chamaria assim de propósito, que tem muito a ver com o seu momento de vida, que tem muito a ver com as oportunidades que existem naquele país. Então, assim, só como um exemplo de onde eu quero chegar com isso. Por exemplo, os Estados Unidos é um lugar que muita gente novinha, assim, na casa dos 20 anos, vai para lá com visto de estudante para estudar inglês, que existe essa facilidade, pelo menos para nós brasileiros, e vai lá e com isso pega um monte de trabalhos paralelo, vai trabalhar no McDonald's, vai trabalhar no Lava Rápido, vai trabalhar nessas coisinhas assim, e levanta uma grana fazendo isso, porque é um trabalho que não exige qualificação, tem muita demanda e que eles fazem lá um dinheirinho bom e muita gente faz seu colchãozinho ali, né? Guarda um dinheiro e volta pro Brasil com um dinheirinho,
feito dessa maneira. Então, por exemplo, os Estados Unidos é um país que, falando de propósito, se você tá assim no começo dessa sua vida, tá, né, pensando, muita gente vai de au pair para os Estados Unidos, é um destino bem forte para au pair, que é, né, o povo que está começando a vida e que está disposto a fazer esse tipo de trabalho, se dá muito bem nesses lugares e é muito feliz e gosta muito. Por quê? Porque tá dentro do propósito. Tô procurando começar, eu quero fazer um dinheiro para de repente levar esse dinheiro pro Brasil, voltar pro Brasil até, de repente nem ficar nos Estados Unidos e abrir um negócio ou usar esse dinheiro para outra coisa, enfim. Então acaba funcionando muito bem porque tá dentro desse propósito da pessoa, né? Do que ela tá querendo, do momento da vida dela, o que ela tá buscando. Agora, uma pessoa que já é mais velha, que já tem anos de experiência, que quer arranjar um trabalho formal e ir para os Estados Unidos, aí já é uma outra história, porque aí, primeiro, você tem que ter um visto de trabalho, que já é mais complicado. Então, ou você tem uma empresa que te transfere, ou você começa a esbarrar em problemas de visto. Para você, se você conseguir um visto e ir lá arrumar trabalho, também tem outras barreiras. Você vai competir com os profissionais que são americanos. Eu sempre ouço que o americano tem aquele patriotismo, né? Que vai preferir contratar outro americano do que contratar um estrangeiro. Não exatamente na xenofobia, mas assim, é difícil, é muito mais difícil, né? Você arranjar um emprego formal numa empresa do que você arranjar esses trabalhinhos paralelos. Então aí já é uma outra realidade. Daí os Estados Unidos serve o mesmo propósito? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende da sua profissão, depende de onde você vai morar, depende de um monte de coisas que você tem que analisar e ver se, nesse exemplo que eu dei, os Estados Unidos servem nesse propósito ou não. Então eu vejo, por exemplo, uma grande diferença das pessoas que chegam aqui mais jovens, que também estão ainda começando na carreira, então tem muito mais vagas, tem menos vagas que exigem holandês e mais vagas que só com inglês tá bom. Então é uma forma, é uma maneira de ver a Holanda e achar a Holanda boa ou ruim. Outra coisa são as pessoas que já chegam mais velhas, que chegam em outro momento da vida, que vão morar em lugares mais específicos. Então, assim, o que eu chamo de propósito é esse olhar para si, de que momento eu estou na minha vida, o que eu estou procurando e o que esse país pode me oferecer dentro disso, né? Porque quando a gente vê lá um monte de gente falando bem, falando mal, também tem uma grande dose disso, né? Cada país serve ou não, dependendo desse propósito, né? Se esse país consegue te dar aquilo que você está procurando dentro desse propósito que você tem no momento de vida que você tá. Então é importante entender tudo isso, entender, olhar para você antes de olhar para fora. Que a gente sai olhando, ai que país, quem que tá feliz aonde? As pessoas estão felizes lá, não estão felizes lá. Mas a felicidade sendo uma coisa tão pessoal, como é que você pode basear a sua felicidade na resposta de um outro alguém que você nem conhece? Não estou falando que as respostas do grupo não são importantes e que não vai lá perguntar nunca mais isso. Não é isso que eu estou falando, pelo amor de Deus. Os grupos são super importantes e acho que é uma fonte maravilhosa de fazer essa pesquisa da vida lá fora quando você está pensando em morar fora. Eu só acho que a gente tem que tentar entender os motivos por trás, entendeu? Fazer perguntas menos genéricas é uma maneira, conseguir filtrar e entender melhor os porquês, mas assim, é que eu vejo esse exemplo que eu dei do grupo, porque foi tanta gente dizendo tanta coisa oposta do mesmo lugar, que eu fiquei com dó da pessoa que fez a pergunta, porque eu falei, essa pessoa vai sair mais confusa do que ela entrou, porque é tanta gente falando de coisas que estão tão ligadas a experiências pessoais, que eu não sei se ela, neste momento, que ainda está neste processo de buscar, né, informação, vai conseguir entender o porquê as pessoas estão falando isso. Eu que já moro aqui há algum tempo, que já estou nessa experiência, eu consigo enxergar por trás de algumas respostas até rasas, assim, o porquê que aquela pessoa está dizendo aquilo, né? Porque a gente já tá aqui nessa vidinha lá fora, a gente já sabe as dificuldades, a gente já sabe onde a gente esbarra, a gente vai criando na nossa cabeça aonde estão os problemas, né? Mas o que eu diria é, não existe o melhor lugar do mundo para morar como um único lugar na Terra. O melhor lugar no mundo para morar é o lugar que se adapta melhor a você, ou que você tem melhor capacidade de se adaptar a ele. E que depende de várias coisas, que depende muito mais de você, do que você está disposto a fazer, do que você sabe, do que você quer para sua vida naquele momento e do que aquele lugar pode te oferecer, do que realmente dos números, da economia, da qualidade de vida. É lógico que ninguém vai querer mudar para um lugar pior. Dentro ou fora do Brasil, a gente vai sempre atrás de algo melhor, né?
pode chegar lá e descobrir que não era melhor, mas a gente tá sempre indo atrás de algo melhor. Ninguém vai sair do lugar para algo pior. Então, lógico que ver os números é importante para outras partes do planejamento, principalmente quando você já decidiu qual é o melhor lugar para você ir. Mas determinar qual é esse melhor lugar, a gente deveria olhar menos os números e olhar mais para dentro da gente. Olha que linda essa frase. Às vezes eu me supero nesse canal. Espero que você consiga fazer uma boa avaliação de qual é para você e só para você, no seu caso, o melhor lugar do mundo para morar. Eu, por enquanto, tô achando que a Holanda, para mim, é o melhor lugar do mundo para morar. Eu adoro morar aqui, mesmo com todas as dificuldades, que não são poucas. Eu tenho me adaptado bem e gosto muito da vida aqui. Se inscreva se você ainda não está inscrito nesta bodega deste vídeo. Todo aquele rolê que eu tenho raiva de ficar falando para seguir, para assinar o sininho e deixar o comentário, mas assim... A youtuber iniciante aqui precisa desse apoio e eu conto com vocês e agradeço por me assistirem, por estarem sempre por aqui. Um grande abraço, até a próxima!